Boa noite, meus amores. Agora dando continuidade ao nosso estudo, turma FASIP Rondonópolis, Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Estamos estudando sobre o poder, especificamente ciência política, já estamos na parte 3. E nós paramos os requisitos do poder, vimos o conceito, um pouco sobre o aspecto histórico, Aristóteles, Bobbio, e agora vamos falar um pouquinho dos requisitos. É interessante frisar que esses requisitos nós já tratamos desses aspectos anteriormente, na aula anterior. Agora vai ser um pouquinho melhor, didaticamente mais organizado. Agora, o importante é mencionar que, ausente um desses 3 requisitos, não haverá relação de poder. Então, quais são os primeiros? Possuir os meios. É aqueles meios que nós tratamos na aula passada de Bobbio, que é os meios, o poder ideológico, econômico ou coercitivo. Aqui a gente faz um parêntese. Embora nós tenhamos colocado aí possuir os meios, Bobbio ele fala que não necessariamente se deva possuir, mas parecer possuir o poder ao ponto do outro aceitar o poder de mando e cumprir a ordem, ok? Então, outro item é a intencionalidade do poder, ou seja, deve haver alteração do comportamento do outro em decorrente do interesse daquele que detém o poder. Ou seja, eu dou a ordem, eu sou a detentora do poder, eu dou a ordem e o outro, ele tem uma intencionalidade do poder, ele tem 2 aspectos. Primeiro, eu dou a ordem e o outro, aquele que recebe a ordem, ele precisa alterar o seu comportamento, ou seja, agir conforme a minha vontade, o meu comando. Mas é importante que ao agir dessa forma, a alteração do seu comportamento, ela tenha ocorrido em virtude, da minha vontade e não por vontade própria da pessoa, tá? Então, assim, a pessoa alterou o comportamento e só alterou o comportamento por conta da minha ordem. Se não fosse a minha ordem, não faria, nem por vontade própria, tá ok? E também, além de possuir os meios, a intencionalidade do poder, que é essa mudança de comportamento, tem que ocorrer atingimento dos objetivos, ou seja, eu preciso, que eu sou detentora do poder e do comando, que eu alcance o fim pretendido com a minha ordem. Se eu não alcançar o fim pretendido, não vai adiantar nada, alterar o comportamento e não obter o resultado pretendido, ok? Então, esses são os requisitos para eu poder afirmar que há uma relação de poder. Ausente qualquer um dos 2, qualquer um dos 3, não haverá essa relação. Na sequência, que nós temos aí da nossa aula, a gente vai falar agora um pouquinho, depois de falar dos requisitos, sobre a fonte. Deixa eu passar aqui. Sobre fontes do poder. Nós já sabemos o que é fonte. Fonte é de onde nasce, algo. Então, fontes do poder é da onde eu vou beber do poder, da onde eu vou buscar o nascimento do poder, da onde ele surge. Então, existem 2 fontes. Primeiro, a força, que acaba sendo uma fonte e um meio, da força nasce o poder. E também da autoridade nasce o poder também. A força é o uso ou ameaça da coerção física, poder de coagir. Vale ressaltar aqui que essa fonte, a força, hoje ela é um meio, específico do agir do poder político, tá? O poder político ela é detentor com exclusividade, o poder do Estado, dessa fonte, de utilizar a força como forma coercitiva, tá ok? E nós temos também a autoridade. A autoridade é o direito estabelecido para tomar decisões e ordenar ações de outrem. Na verdade, é o poder de persuasão. Nós vamos ver a seguir que a autoridade, ela requer 2 requisitos, que nós já vamos até comentar. Primeiro, um desses requisitos, só assim para a gente poder frisar, é uma relação já estabilizada, ou seja, eu posso utilizar o poder momentaneamente, esporadicamente,
A autoridade não, já é uma relação estabilizada, né, e contínua. Então, e se torna o uso do poder de forma legítima, tá ok? E o Max Weber, ele traz 3 classificações para o conceito de autoridade. Lembrando por que nós estamos estudando o conceito de autoridade, porque da autoridade é uma fonte do poder, né? Nasce o poder. E aí Max Weber, ele traz a questão da autoridade burocrática ou racional legal, ou seja, a autoridade ela surge baseada e fundamentada num cargo, ou seja, uma posição formalmente instituída, um cargo numa empresa, né, numa instituição, vai lhe trazer uma posição de autoridade. E o que isso significa? Da autoridade nasce o poder, ou seja, o detentor ali da autoridade, ele vai ser o detentor do poder, e as pessoas, aquele grupo vai acabar agindo em conformidade ao seu comando, à sua ordem, para atingir uma determinada finalidade, um determinado objetivo. Nós temos também a classificação da autoridade tradicional, olha só, baseada na crença, normas e tradições sagradas, e aqui as pessoas obedecem em virtude da tradição. Aqui eu estou falando daquela relação, por exemplo, pai e filho, né? O pai é uma autoridade tradicional. O pai, o padre, o marido, a mãe, o reis, né? Príncipes, todos eles se enquadram nessa autoridade tradicional. Mas nós também temos a autoridade carismática, tá? A autoridade carismática, ela é baseada nas qualidades pessoais e excepcionais do indivíduo. O interessante da autoridade carismática é que ela tem estreita relação com o poder ideológico, né? Baseado na influência e na persuasão, porque a autoridade ela é um poder de persuasão. Então, a autoridade carismática é a famosa figura do líder. E quem que a gente poderia usar aqui como referência? Cristo, né? Jesus Cristo foi um grande líder. A autoridade poderíamos classificar aqui como uma autoridade carismática. Napoleão, Martin Luther King. Então, são pessoas que a gente atribuía essa autoridade carismática, né? Baseada o quê? Nessa autoridade? Nas qualidades pessoais e excepcionais do indivíduo, normalmente os meios que essa autoridade ela possui para exercer o poder é o meio persuasivo, o meio da influência, tá? Então, assim, falando mais um pouquinho da autoridade como fontes do poder, além dela nós temos a força física, reforçando hoje, atualmente, essa fonte, a força física, né, a coerção física, o detentor exclusivo dessa fonte de poder é o Estado. Agora, dando continuidade, falando um pouquinho mais sobre autoridade, também lá no início da nossa aula, quando a gente estava tentando conceituar poder, eu até expliquei que, na verdade, ela não se relaciona especificamente só com cargo ou uma notoriedade de conhecimento, né? Não é um conceito adequado eu relacionar autoridade com notoriedade de conhecimento. Lembra do que eu disse quando eu falei assim, olha, eu posso dizer assim, olha, eu sou uma autoridade no estudo de direito administrativo ou da ciência política. Não é com essa concepção que a gente trata o conceito de autoridade. A autoridade aqui é um tipo bem específico de relacionamento de poder. Então, pressupõe 2 requisitos, tá? Relação estabilizada do poder ao longo do tempo, continuamente entre quem manda e quem obedece, ou seja, já existe uma estabilidade, uma aceitação, que aí já combina com o requisito número 2, que é a obediência de maneira incondicional, ou seja, uma submissão e uma aceitação que já se estabilizou ao longo do tempo, tá? Isso não quer dizer que vai fazer sempre o tempo todo. Significa que ao longo do período, na maioria das vezes em que essa autoridade se manifestar, o outro vai atender o comando e vai atender a ordem. Então, trata-se, na verdade, aqui
nesse item 2, já de um reconhecimento, de uma aceitação e uma submissão à ordem recebida. Quando se chega nesse estágio, nós dizemos que a autoridade ela ganhou legitimidade, né? O reconhecimento é essa legitimidade, essa aceitação, tá bom? E vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ainda nós temos aqui, na sequência, o poder político. Então, gente, o poder político, ele tem uns aspectos interessantes para nossa abordagem. Deixa eu ver aqui no meu material, onde nós paramos com o poder político. Deixa eu ver se eu tenho alguma observação aqui do poder político. O que nós podemos dizer sobre o poder político? Primeiro é a manifestação soberana, tá? E não existe outro poder acima dele, né? Ele é o maior poder e ele prevalece sobre todos os outros. É o poder político. Então, em qualquer sistema político surge como forma de autoridade o poder político. E, como eu havia dito, o poder político, ele é o único que tem a possibilidade, a legitimidade para recorrer à força, porque ele é o detentor exclusivo da força em relação a todos os grupos, tá? E, a princípio, nós podemos também dizer que já está aqui, tornou-se um poder supremo, isso eu já até comentei, o poder cuja posse se identifica para toda a sociedade, o grupo dominante, tá? Não existe nenhum poder acima dele ou os outros poderes instituídos, além daquele do poder político. Agora, quantas características desse poder político, tá? A característica do poder político, nós temos que ele é exclusivo, universal e inclusivo. Exclusivo, universal e inclusivo. O que isso quer dizer? Característica de qual poder? Aqui eu estou falando especificamente do poder político. Tudo que eu disse lá atrás sobre poder se aplica aqui, tá? No conceito de poder político. A diferença é que quando eu falo de poder político, eu estou falando do poder que é exercido pelo Estado, né? Pelos governantes, aqueles que representam o Estado. E também quando eu falo de poder político, eu também estou dizendo que ele é o legitimado a utilizar a fonte, a força física, a coerção. Ele é o único legitimado e detetor desse tipo de poder, desse meio necessário. E também, quando eu falo de poder político, eu trago essas 3 características, o quê? Exclusividade, ou seja, apenas o Estado pode de maneira legal e legítima exercer o poder coercitivo, que é o poder da força. Universal, somente o poder político aplica-se a todos os indivíduos, ou seja, todos estão submetidos a esse poder. E inclusividade é porque compete ao Estado regular as relações sociais, é o poder de controlar todas as esferas sociais. Olha só, aí vem um questionamento. Será que esse poder político, é esse poder de determinar o comportamento do outro, ao ponto desse outro modificar o seu comportamento, atender um comando e atingir os objetivos pretendidos, ele possui limites? Será que esse poder político, ele possui limites? E olha que é um poder soberano, não existe outro poder acima dele. Então, ele tem limite sim, né? E o limite do exercício do poder político é o próprio direito. É o direito, são as leis, ou seja, o limite está estabelecido na própria Constituição. Se nós pararmos para pensar em Constituição e pensarmos a nossa Constituição de 1988, nós vamos ver que o nosso poder político, lá no artigo 2º, já fala assim, são independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, executivo e judiciário. Nas próximas aulas nós vamos ver que essa frase, esse pequeno dispositivo, ele tem um conteúdo muito grande, porque ele trata tanto da autonomia, mas ele trata da harmonia, e aí a gente vai remeter ao sistema de freios e contrapesos de Montesquieu, do Espírito das Leis, ok?
Mas isso aí a gente vai abordar na próxima aula. O que a gente tem que entender é que esse poder, essas características que nós estamos vendo aqui na tela, se refere às características do poder político, que embora ele seja o único legítimo a exercer o poder coercitivo, anota aí, tá? Deixa eu até marcar aqui, poder coercitivo aqui, ó, amores, é o poder da força física, tá? Coerção. E além dele ser aplicado a todos os indivíduos e todos estão submetidos, né, a ele possui limite sim, o limite é o próprio direito, são as leis, as normas, as regras e a Constituição Federal, tá ok? No nosso caso, a gente cita como exemplo a Constituição de 1988, nós temos lá o artigo 2º para tratar desse aspecto, mas isso aí é objeto da nossa próxima aula, tá? Agora, dando continuidade, olha só, eu tenho aqui o príncipe. Isso aqui eu vou falar numa aula à parte, tá? Eu vou finalizar primeiro e depois eu volto aqui numa aula específica para tratar sobre Nicolau Maquiavel, o príncipe, até mesmo porque é tema do nosso trabalho. Então, eu vou pular esse slide aqui e depois a gente volta nele. Tudo bem, agora vamos, para a gente poder finalizar, falar um pouquinho sobre dominação política. A expressão dominação vem de dominar, né, de dono, de possuir. Então, dominação política é aquele que detém o poder. Aquele que detém o poder, ele detém a dominação política, tá? Então, dominação política, se você, de repente, quiser anotar aí o que vem a ser essa dominação política, é a possibilidade de se encontrarem pessoas prontas a obedecer, tá? É a submissão. Obedecer o quê? A uma ordem, a um conteúdo determinado. Então, dominação política tem relação com submissão, ou seja, possibilidade de se encontrarem pessoas prontas a obedecerem a uma ordem, a um conteúdo determinado. Isso é dominação política, tá? Vem de aquele que detém o poder. Ok. E Weber, ele traz uma classificação da dominação política, que é o exercício do poder político, aquele que detém o poder político. Ele trata da dominação legal, que é aquela baseada em estatuto, é a racional, baseada na lei, nas normas, nas regras. Nós temos a dominação tradicional, ou seja, a pessoa nomeada pela tradição e vinculada a essa. Tem muito a ver também com a forma do exercício da autoridade, daquela classificação da autoridade. E temos a dominação carismática, que é os dons pessoais e extraordinários de um indivíduo, um carisma, uma relação comunitária de caráter emocional, que eu até mencionei a questão do Napoleão, Martin Luther King, né? Ou seja, existe uma estreita ligação entre o líder e as massas, né? E interessante que eu coloquei uma frase aqui, que a carisma derruba o passado. O que isso quer dizer? O carisma, a dominação carismática, ela tem uma tendência a romper com o tradicional, principalmente quando a gente fala da questão das revoluções. Então, ela rompe, ela tem esse poder de fazer essa ruptura. Por vezes, essa dominação, ela até não é tão visível, essas alterações, porque elas são paulatinas, né? Ela demanda um longo tempo, mas é possível ocorrer essa ruptura com o passado, a ruptura com a dominação tradicional, quando se tem essa dominação carismática, como por exemplo através das revoluções, tá ok? E aí, dando continuidade ao nosso estudo aqui, para a gente poder finalizar, nós temos aqui a legitimidade do poder político. Já mencionei a questão da legitimidade, é quando há uma submissão, quando há uma continuidade, né, uma aceitação, uma perpetuação, uma continuidade aí no tempo, tá? Nós falamos dessa característica, que é essa relação estabilizada. Quando a relação de poder ela está estabilizada e essa obediência ocorre de maneira condicional e ao longo do tempo, a gente afirma que se tem a legitimidade do poder, do exercício do poder, tá?
E no nosso caso é a Constituição que concretiza esse acordo básico. Por que é a Constituição? Que Constituição é essa? Por exemplo, a Constituição Federal, a Constituição do Estado. Nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre a Constituição, sobre o constitucionalismo, a elaboração de uma nova Constituição, qual é o significado e o conceito dela. Mas o importante é que a Constituição, ela concretiza, né, essa legitimidade. Por quê? Porque existe uma diferença entre legalidade e legitimidade. Ou seja, legitimidade é o direito de possuir o poder, tá? Ele é antagônico ao poder de fato, ou seja, é um direito que me é concedido pela legalidade, tá? É um direito que é reconhecido. Então, legitimidade relaciona o poder com determinado sistema de valores, enquanto que a legalidade faz uma relação a determinado ordenamento legal, ou seja, a legalidade ela vai informar como será exercido esse poder, quais são os limites do exercício desse poder. Então é bem antagônico ao poder arbitrário. No poder arbitrário, não, o poder arbitrário, ele ignora todo o aspecto da legalidade, todo o aspecto do limite, né? E enquanto que a legalidade ela traz esses meios. Então a legitimidade é o direito de possuir o poder, que normalmente esse direito de possuir está concretizado numa Constituição, que lá ela traz todo o aspecto de legalidade do modo de exercer desse poder político, tá ok? Para a gente poder finalizar, eu trouxe aqui, para a gente tratar assim bem rapidinho, porque a obra do Reinaldo Dias, Ciência Política, ele traz um capítulo lá que trata das elites e o poder. Eu achei até interessante, porque hoje o conceito elite pode ter vários significados e ser aplicado em diversas searas, né? Pode ser, porque elite, o que significa elite? É o que há de mais valorizado e de melhor qualidade num grupo social. Ou seja, é uma minoria que detém um prestígio e domínio sobre um grupo social. Então a gente pode falar assim, a elite da música, a elite da economia, tá? E a elite do poder também. Então, em todas as sociedades há numerosas elites, ou seja, uma minoria que vai se destacar em algum segmento aí da vida social. Mas a elite que eu quero falar para vocês é a elite relacionada ao poder. E é essa minoria que se destaca no exercício do poder político. Então, para isso existem várias teorias, tá? E aí eu trouxe a teoria do Gaetano Mosca, que o Gaetano Mosca, ele trata da existência da minoria que detém o poder em todas as sociedades e uma minoria que não detém. Então, o Gaetano Mosca, ele tratou muito do estudo sobre as elites, mas foi Vilfredo Pareto que ele deu destaque para a utilização do termo elite. Então, a expressão elite foi muito destacada por Vilfredo, né? Teorema de Pareto. Por quê? Ele trata da teoria da circulação das elites. O que isso quer dizer? Olha, vamos dar uma lida aqui no material. Estrutura e a composição da camada governante sempre estão submetidas às mudanças contínuas. Isso é a teoria da circulação das elites, ou seja, elas se desenvolvem de forma lenta, elas se formam de forma lenta, mas está em constante mudança, em constante alteração, em constante variação. Como ela se forma de forma lenta, não há um desequilíbrio notável na sociedade da alteração desses grupos, dessas elites. E é interessante que ele diz o seguinte: só exerce o poder político, efetivamente, essas elites. Então, não são todos aqueles que representam o Estado que são os verdadeiros detentores do poder político, mas uma pequena minoria, né? Um pequeno grupo político de governantes que se destacam. Eles sim são os detentores do poder político. Nós temos aqui um outro que é Mills. Na verdade, eu trouxe aqui só para
para fazer uma referência, porque ele faz um estudo sobre a elite da economia, do exército e da política, né? Um estudioso americano aí que nós temos. Mas o importante do estudo dessas teorias das elites, e cada um tem a sua concepção, seja o Mosca, seja o Pareto, seja quaisquer outros, eles têm alguns pontos em comuns que é interessante a gente poder abordar aqui. O primeiro, toda sociedade organizada possui relação de desigualdade. O que isso tem a ver com elites? Que é esse grupo seleto, né? Essa minoria que se destaca. Então, toda sociedade organizada vai ter essa minoria que se destaca. Então, necessariamente, a sociedade organizada ela possui uma relação de desigualdade. Tá, e o motivo para essa desigualdade está na distribuição desigual do poder, que se concentra num grupo reduzido de pessoas. E esse grupo reduzido de pessoas, esse grupo que se destaca, é quem efetivamente exerce o poder político. Bom, o poder político é o poder mais determinante. Sim, nós já até vimos isso. O poder político é o poder supremo, ele está no topo, não existe nenhum outro acima dele. Tá? A minoria da classe política detém o poder político. Essa minoria da classe política a gente chama de elite política, tá ok? A classe política, pelo fato de ser reduzida, é a mais organizada e seus membros apresentam entre si uma solidariedade motivada pelo fato de apresentarem interesses comuns. Então, de acordo que vai alterando esses grupos políticos, vai alterando o interesse e a finalidade e o objetivo do exercício do poder. Então, meus amores, para essa aula aqui que já está bem extensa, nós encerramos aqui e voltamos na última parte da nossa aula para falar um pouquinho sobre Nicolau Maquiavel e a sua obra O Príncipe, tá? Beijo e até o nosso último encontro.